Pergunta que nos chega, pastor Natanael, Rinaldi, prezados irmãos, é do Railton, que ligou ainda há pouco. O Railton pede para o senhor falar sobre a fogueira santa, Vale do Sal. Vale do Sal. Na Bíblia não existe nada sobre isso. Também manda um abraço para a equipe e em especial ao senhor pastor. E frequenta às vezes a Igreja Universal e a Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Pergunta então do Railton aqui para o pastor Natanael Rinaldi. Bom, nós queremos responder a pergunta do Railton, falar sobre Fogueira Santa, Vale do Sal. Na Bíblia não existe nada sobre isso. Manda um abraço para a equipe. Bom, em primeiro lugar, para fazer uma distinção, há duas palavras que parecem que se assemelham nos resultados, mas que são bem diferentes. Primeiro, a palavra fé. O que é fé? E em seguida nós vamos perguntar, e o que é superstição? Então, quando lemos aqui de falar sobre Fogueira Santa, Vale do Sal, eu estou abordando o tema ligado à superstição. Agora, o que a Bíblia recomenda para o cristão é ter fé. Tende fé em Deus. Onde está depositada a nossa fé? Dependendo do local ou da pessoa em quem nós confiamos, esta fé pode ser uma fé real, verdadeira, apoiada pela Bíblia, ou pode ser uma superstição religiosa. Então nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se aguardam. Versículo 6, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador das pessoas que o buscam. Então daí porque a Bíblia diz, tende fé em Deus. Isto é verdade bíblica. É errado dizer, por exemplo, eu tenho fé na minha fé. Isso aí, fé em fé, é superstição. Agora, o caso aqui que o nosso consulente fala, Fogueira Santa, Vale do Sal, isso não passa de superstição. E o que é superstição? Desvio de sentimento religioso que se funda nos termos ou na ignorância e que leva ao compromisso de falsos deveres. É uma quimera ou a confiança em coisas fantásticas e sem base na verdade bíblica. De modo que dizer que alguém pratica a Fogueira Santa, às vezes pagando um valor alto, 400 reais, para poder levar o seu pedido de oração lá no Monte Sinai, Fogueira Santa de Israel, isso aí é superstição. Crente não é supersticioso. O Deus do céu me ouve aqui na cidade de Santos, tal qual ele pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Não foi o que Jesus disse para a mulher samaritana? Ela indagou, Senhor, qual o lugar correto de adorar a Deus? Qual o lugar correto de buscar a Deus? Nós, samaritanos, dizemos que aqui no Monte Gerizim. Vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém. E a resposta de Jesus foi esclarecedora. Ora, nem lá no monte que você se refere, Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque Deus é Espírito, e importa que os que o adorem
ou adorem em espírito e em verdade. Então, ter um lugar sacro para orar, para buscar a Deus, subir montanha, isso não passa de superstição. O Deus que está lá na montanha é o mesmo que Deus está aqui no lugar térreo, vamos assim usar a expressão, lugar baixo, e vai ouvir a nossa oração dependendo da nossa forma de orar. Se estamos orando, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, quando o apóstolo Paulo faz um rogo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu quero dizer aos meus consulentes, pessoa que não estuda a Bíblia, pessoa que não lê Bíblia, anda nessas coisas supersticiosas, buscando lugar para cultuar a Deus, oração forte de Israel, Monte Sinai, para lá e para cá. Sai disso que é superstição, não tem base bíblica. Como também aqui, esse lugar que chama Vale do Sal, pode ter Vale do Sal, Vale do Açúcar, vale disso, daquilo, que nada influencia a verdadeira oração. Isso não passa de superstição. E é um desvio da fé verdadeira. Muito bem, aqui o Antônio do Estuário também emenda uma pergunta que é muito parecida com a do irmão que acabou de perguntar, e o senhor acabou de responder. Por que é tão importante subir ao monte para orar nos dias de hoje, né? Tanto Gerezim como Jerusalém também é no monte, né? Segunda pergunta, pede para o senhor explicar 1 Coríntios 15:8, na parte que fala sobre como um abortivo. E depois também ele pede aqui, o Antônio do Estuário, explicar aqui Efésios capítulo 2, versículo 8, para o pastor Natanael Reinaldi, por favor, irmão Ricardo. Nós queremos dizer ao nosso irmão Antônio que em 1 Coríntios 15:8 é um tipo de declaração de Paulo a respeito da sua própria pessoa. E, como diz ele aqui, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefa, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda a maior parte vive, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. O que é um abortivo? Abortivo é uma criança que nasce fora do prazo. Uma criança que às vezes é abortada para tirar a criança do ventre antes do tempo. Isso pode ser um aborto natural e um aborto provocado. Agora, no caso de Paulo, não havia essa questão de aborto provocado. Então, ele está dizendo que ele, como perseguidor da igreja, um elemento que segurou a roupa daqueles que apedrejavam a Estevão, que se tornou característico essa forma, que viajou para Damasco para perseguir os cristãos naquela cidade, se houvesse. A característica da vida dele antes da sua conversão no caminho de Damasco foi terrível.
um atroz perseguidor da igreja. Tudo indicava então que ele nunca seria um cristão. Mas, pelo favor de Deus, ele teve aquele encontro no caminho de Damasco, fora da oportunidade, porque num caminho de Damasco, ele viajando com soldados preparados para ajudá-lo na perseguição aos cristãos, aparece a voz do Senhor Jesus Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele indaga a pergunta: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Cuidado, é duro para te recalcitrar. Não anda nesse caminho que você vai se dar mal. Então Paulo aqui reitera: aqui está meu prezado irmão Antônio, o que é pregar evangelho. Porque hoje se fala de evangelho, mas se fala de coisas estranhas. Se fala do reino de Deus, mas se fala de coisas estranhas. E Paulo está dando aqui na carta aos Coríntios o seguinte, escute bem: eu vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, ao qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Tempo presente, sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. A não ser que crestes em vão, que a pessoa não é sincera na sua convicção, ela está fazendo a coisa só para ser vista, aí o caso é outro. Se ele não tiver convicção, se não tiver sinceridade no que está fazendo, só aparência aí não tem. Paulo não diz nada favorável. O que ele está pregando então para nós, como evangelho? Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Duas considerações. Primeira, o fato: Jesus morreu. Historicamente, Jesus morreu. Segundo, morreu por nossos pecados. Então, Cristo morreu porque morreu. Pecados pessoais, não. Ele estava levando sobre a cruz os nossos pecados. Como diz o apóstolo Pedro: não foi com ouro nem com prata que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então Jesus morreu pela humanidade inteira. Sem a morte de Cristo não haveria salvação de uma só pessoa. E ele morreu por toda a humanidade. É o que Paulo está dizendo no versículo 3. Eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então a Bíblia falava da vinda de Cristo como Salvador, como aconteceu no próprio nascimento de Jesus. O anjo Gabriel deu o nome da criança. Qual é o nome dele? Jesus. Por que Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a missão precípua que trouxe Jesus ao mundo, sua morte na cruz para nossa redenção. Mas não ficou aí. Ele continua que ele foi sepultado, o que indica que Jesus tinha um corpo material, tangível como o nosso, tal qual ele podia dizer depois de ressuscitado: apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Então Jesus não era um fantasma, não era um espírito. Jesus tinha corpo de carne e ossos, e quando os discípulos se mostraram assim duvidosos, ele fez uma pergunta interessante: tendes alguma coisa que comer?
apresentaram-lhe um peixe assado e um favo de mel que ele comeu diante deles. E nós sabemos que espírito não come. Mas Jesus ressuscitado tinha corpo real, verdadeiro. E o apóstolo Paulo então diz, foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou. Segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas, Pedro, depois foi visto pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda a maior parte vive, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu a mim. Então ele estava aqui confirmando historicamente a ressurreição corporal de Jesus. Qual é a base disso, da importância disso? Ele declara a seguir, se Cristo não ressuscitou, logo é vã, inútil a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Tanto aquele que ensina como aquele que recebe uma pregação diferente da que Paulo está aqui pregando, está perdendo seu tempo. E Paulo manda fechar as portas. Se você não crê que Cristo morreu por nossos pecados, pelos seus pecados, se você não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, que passou 40 dias, de acordo com Atos 1 e 3, dando provas insofismáveis da sua ressurreição, então não perca tempo. Agora, outras pessoas há, infelizmente, que se dizem cristãs, mas são cristãs não pela promessa que há de uma ressurreição corporal, como como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, 51, eu vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. Olha aí, meu irmão. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Está aí a promessa para você e para nós. E se você não crê, então não perca tempo. Agora, se crê na verdade bíblica, deixa de lado superstições, não siga grupo religioso que declara que Jesus ressuscitado era apenas um espírito, que o corpo dele foi escondido por Deus. Sai dentro desse grupo que está fora da Bíblia, está negando a Bíblia Sagrada. Pode ter Bíblia. E se não crê na ressurreição de Cristo, está perdendo tempo querendo um reino aqui na terra. Não, o paraíso aqui na terra, eu não vou para o céu. Para o céu só vão 144 mil. Sai do meio desse grupo, que esse grupo está errado, oferecendo para você um paraíso na terra, quando Jesus preparou na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, depois eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver estejais vós também. E João viu uma grande multidão, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 1, que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Todas estavam lá, vestidos de branco. Como chegaram lá? Lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É o que nós também fizemos, ou aceitamos a salvação na pessoa de Cristo, na sua obra salvífica, na sua ressurreição corporal, e estamos pregando o Evangelho com muita convicção. Muito bem. Pastor, tem um dito popular que fala assim, olha, a pessoa está comendo muito, fala, oh, cuidado que gula é pecado, cuidado que gula é pecado. Mas, à luz da Bíblia, gula é pecado? Realmente gula é pecado. É pecado como é pecado fumar,
É como o pecado de beber vinho. Há crentes que bebem vinho e acham que a Bíblia não proíbe. Há outros que andam fumando, dizendo que não tem problema. Quer dizer, fizeram para si um tipo de cristão que o que é certo e errado ele define. Agora, temos a palavra de Deus aqui. O apóstolo Paulo se refere a cristãos que fazem do seu estômago o seu Deus. E a Bíblia aqui aponta com letra minúscula. O seu Deus é o seu estômago. Ele não passa sem comer, mas comer desnecessariamente. Nós não vivemos para comer, comemos para viver. O cristão tem que ter equilíbrio, até para se alimentar. Não é glutão. E se for glutão, meu amigo, está fora do propósito de Deus. É o que nós lemos na Bíblia Sagrada e o apóstolo Paulo é muito claro nesse relato a respeito dessa posição que alguns tomam, admitindo que não há problema nenhum e está contrários à palavra de Deus.